Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos esperar a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo a grande vitória do Flamengo sobre o Cuiabá. Mesmo fora de casa, mesmo não valendo muita coisa, o Flamengo, mesmo reserva, mostrou que ainda não acabou o ano, né? Que mesmo vencendo a Copa do Brasil, mesmo com chances remotas do Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz ainda quer um time muito ofensivo, quer um time jogando para valer, quer um time jogando de maneira intensa, porque ele havia prometido isso, né? Ele quer o Flamengo jogando sempre bem. E isso ficou muito claro hoje, né? Ficou muito claro contra o Cuiabá. Vamos ver vários comentaristas falando sobre esse assunto. Então se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like. Créditos na descrição para o canal aí da ESPN Brasil. E vamos agora acompanhar toda essa repercussão. Vamos lá. Volta para falar da vitória do Flamengo contra o Cuiabá 2-1. E foi de virada. O Cuiabá abriu o placar, os gols saíram no segundo tempo. O Derek Lacerda, o Cleison tocou em profundidade, o Derek venceu o Fabrício Bruno na velocidade e abriu o placar para o Cuiabá. Aí o Flamengo vai começar a sua reação, o Bruno Henrique leva melhor sobre o Emperador e tocou para trás. O gol vai ser do Guilherme Gomes, primeiro jogo dele no profissional, empatou a partida. (23 do segundo tempo), gol do Cuiabá anulado. Foi do Isidro Pita. Olha só. A jogada teve o impedimento anotado. Ele arrancou, fez o gol, um drible bonito em cima do Léo Pereira, mas nada feito. Impedimento marcado. E no fim o Flamengo vai fazer o gol da vitória aos 47, hein? A jogada foi pela esquerda. O Michael. E o Matheus Gonçalves empurra para o fundo do gol. 2-1. O Flamengo segue em quarto, mas com 62. Colou no Fortaleza, que tem um jogo a menos. Ainda não atuou nessa rodada, vai enfrentar o Fluminense e o Flamengo no fim de semana. Vamos ouvir o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, chegando no Sport Center. Da minha parte, da parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente, às vezes, a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. E até mesmo porque quando ganha todo mundo e perde todo mundo. E os jogadores fizeram um esforço, o comportamento deles, a postura dos jogadores hoje em campo foi incrível para mim, foi muito boa e às vezes não se traduz com bola na rede, mas são jogadores que têm muito gol. Michael tem muito gol, Bruno Henrique tem muito gol, Ayrton tem muito gol, o Alcaraz tem muito gol. Então são jogadores que eu escolhi que tem gol para jogar na frente e às vezes a bola não entra. Hoje não entrou da forma que a gente queria, mas o importante aqui era sair com a vitória. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, um pouco antes da final da Copa do Brasil, havia uma preocupação muito grande do torcedor sobre qual seria o comportamento do time caso fosse campeão, já que teria uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Chegar no primeiro lugar do brasileiro seria um pouco mais complicado e tal. E você falou que você pensa jogo a jogo e que você, na sua cabeça, se você perder um jogo, você acha que você vai ser demitido e tal. Queria saber, assim, como é que você está tratando como jogadores isso, para deixar para os caras claro que, tem que treinar como se a gente estivesse lutando para ganhar Libertadores, lutando para ser campeão. Tem que treinar o dia a dia. Como é que você está trabalhando para não deixar cair o ímpeto dos jogadores de ganhar e de continuar treinando? Boa pergunta. Eu penso o seguinte: eu não vejo outra forma de viver a vida senão dar o melhor, o máximo em tudo, mas não é no futebol, não é quando acabar, falta 2 jogos e não briga por mais nada, ou como você falou, já foi campeão, ou
não sei, no ping-pong, quando já está brincando com o teu filho, eu não vejo outra forma na vida, senão em tentar ganhar, em tentar fazer o melhor e dar o máximo. Esse sou eu, ok? E eu transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida, e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Durante a semana foram muito bons os treinos, durante essa data FIFA. E a data FIFA é um período delicado para os jogadores, porque faltam muitos companheiros, porque realmente temos a tendência a relaxar, e esse grupo não relaxou. Então eu não precisei praticamente falar com ele sobre isso. E é fácil. Você, quando joga no Flamengo, quando você joga no time grande, a vantagem, a virtude que você tem é que você é exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque senão você é cobrado. E eles sabem disso. Esses jogadores muitos deles estão aqui há muito tempo, e eles já passaram por isso de se relaxar em algum momento e depois ser cobrados. A gente viu o Vaias, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019, para o Rodinei. Então, nesse clube aqui, não podemos baixar nunca a guarda. Esse é o meu modo de pensar, eles também, e poderia não ter sido a vitória hoje, poderíamos ter perdido o jogo de 1-0, mas o comportamento, a postura que eu vi do meu time em campo, essa que eu quero. E esse não é fácil jogar aqui, o calor que tem aqui, a viagem e tudo mais, não é fácil. Então, paradinha rápida aqui para falar com você que está com aquele dinheirinho parado, está precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E eu tenho uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. O Flamengo venceu de virada o Cuiabá, mesmo com um time completamente esfacelado por lesões, pela data FIFA, aquela coisa toda, né, que a gente já conhece. O Flamengo do Tite, tá lembrando do Campos aqui, não ganhou do Cuiabá no Maracanã. E o Flamengo do Felipe Luiz, mesmo com uma série de problemas, chega no Arena Pantanal. É bem verdade que estava perdendo o jogo por 1-0, né? Perdi o jogo por 1-0. O Reinaldo Trader está aqui, meu amigo, câmera de segurança ABC também, galera toda por aqui, chegando na live. Vamos deixando likes, agradecendo a todos que estão por aqui também. É um time que perde muito gol, mas é um time, cara, que foi perseverante, né? Até o final, né? Com jogadores ali que não estavam jogando bem. Bruno Henrique e Michael não estavam jogando bem. E eles foram atrás ali de lances aparentemente perdidos, contando com falhas de jogadores do Cuiabá, e acabaram fazendo jogadas que resultaram em gols da equipe do Flamengo, né? O Tia Santana está por aqui com a gente também, mesmo. O Flamengo não desistiu. É isso aí, cara. É um time do Flamengo que não desiste. É um time do Flamengo que batalha, né? Diferentemente do modo banana, né, expressão maravilhosa cunhada pelo meu amigo Mauro César, é um time que não dá para trás, não. Né? Não tira o pé jamais, né? Não joga, ganhou a Copa do Brasil, poderia levar na flauta ali o restante do Campeonato Brasileiro, mas não. É um time que é perseverante e contou com as alterações em que o Felipe Luiz foi muito feliz. Ele fez 2 alterações ali em que ele foi muito feliz. Ele tirou o Ayrton Lucas para colocar o Matheus Gonçalves, tirou o Alcaraz para colocar o Guilherme, Matheus Gonçalves e Guilherme acabaram fazendo os gols, né? Ou seja, é um técnico que tem estrela, acima de tudo, o glorioso Felipe Luiz, né? Que conhece muito bem a molecada da base, aquela coisa toda, e
enfim. E conhecendo a molecada, sabe o que eles podem produzir, e eles fizeram os gols. O que eu achei dos dois zagueiros? Muito mal no jogo, câmera de segurança ABC. O Reinaldo Trader, muito diferente do time do Dorival, que ganhou também e abandonou o brasileiro, perdendo para todo mundo no final. É verdade, Reinaldo. Meu grande amigo Reinaldo Trader. É um time que esse aí poderia jogar na flauta ali o restante do Campeonato Brasileiro, mas não. Vai levando a sério, né? Eu acho até que vai levando a sério por um grande motivo especial. O Felipe Luiz é um técnico que está sob observação, sob avaliação daqueles que vão chegar para assumir o Flamengo, né? Ou daquele que vai ser eleito presidente do Flamengo no próximo dia 9 de dezembro. Então, ele não vai deixar, evidentemente, a peteca cair. Né? Tem um superchat chegando aqui do glorioso Pedro Rosa. Pelo amor de Deus, por que o Michel não chuta para o gol? Também não sei. Ao invés de ficar driblando, jogador à toa, sofremos hoje à toa. Abraço, Bernardo. Abraço, Pedro. Também não sei, cara. Eu falei aqui no início da live, Pedro, que mandem o superchat também para a gente, deixem likes aqui na live. Por favor, mandem superchats, né, para fortalecer aqui o canal. É muito importante que vocês façam isso, galera. Tá bom? O Michael vinha jogando mal, cara. E ele, apesar de ter jogado mal, acreditou na jogada que teve a falha do Marlon para dar o cruzamento, fazer o cruzamento para o gol marcado pelo Matheus Gonçalves, que também tinha entrado mal no jogo. Então a gente está falando de jogadores aqui que entraram não necessariamente bem no jogo, que não começaram bem a partida e acabaram decidindo, né? O Bruno Henrique não estava jogando bem, aliás, o Bruno Henrique não está jogando bem, ele não vinha bem no jogo, acredita no lance lá numa falha bizonha do Alain Pereur, faz o cruzamento para o Guilherme fazer o gol, e depois o Michael do outro lado, né? Jogando do lado esquerdo, como aconteceu majoritariamente no segundo tempo, acredita numa falha ali do Marlon, acredita na jogada, dá continuidade a ela, e aí o Flamengo acaba marcando o gol com o Matheus Gonçalves. Então, assim, taticamente, foi um Flamengo que no primeiro tempo teve Alcaraz jogando atrás do Bruno Henrique. Aliás, como jogou mal o Alcaraz, hein? Pelo amor de Deus. O Michael caindo bastante pelo lado direito no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito pelo lado direito no seu primeiro tempo. Claro, tem o Wesley jogando por ali, o garoto está numa fase iluminada. E pelo lado esquerdo, contando com as subidas do Ayrton Lucas, que mais uma vez jogou muito mal. O Alexandre, por vezes, como tinha espaço ali para sair jogando, ajudava o Ayrton Lucas. O Luciano Quinop Lobo, é preciso falar sobre o Fabrício Bruno. Está muito mal o zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno. Boa noite, Eduardo Teodoro. Mais uma vez o Felipe Luiz teve estrela. Boas substituições. Vamos falar sobre isso. São jogadores que fizeram gols. Ponto. O Matheus Gonçalves, eu não estou discordando de você, Eduardo Teodoro. Estou fazendo aqui uma avaliação, uma análise, né? São jogadores que não entraram bem. O Guilherme fez o gol. O Matheus Gonçalves fez o gol. O Matheus Gonçalves errou tudo que tentou na partida. Absolutamente tudo, né? Mas foi lá e fez o gol. Ou seja, boas substituições do técnico Felipe Luiz. O câmera de segurança ABC está falando aqui sobre os desfalques, né? É óbvio que isso tem que ser levado em consideração. O número de desfalques, eram 13 desfalques na partida. Seja por data FIFA, seja por lesão, aquela coisa toda. Então, assim, o resultado importantíssimo para o Flamengo, né? O Eduardo Teodoro, que é membro do canal, está falando aqui. Todo goleiro joga muito contra o Flamengo e sem problema de discordar, Bernardo. Enfim, estamos aí, cara. Estamos juntos. Valeu, Eduardo. Um grande abraço para você, meu querido amigo. Mas é importante, cara, a gente falar sobre um time que perde muitos gols. E sobre também um zagueiro, Fabrício Bruno, que eu não sei se viveu uma boa fase, por isso acabou sendo convocado para a seleção brasileira, aquela coisa toda, ou seria isso, né? Porque ele vem falhando bastante. Já havia falhado no jogo contra o Internacional e agora falhou no jogo contra o Cuiabá. Tá bom? O Ties mandou uma mensagem aqui para a gente. O Flamengo ganhou, mas o Felipe Luiz vai puxar a orelha de todo mundo, certamente. Muitos erros de passe, de domínio, de finalização, de tudo, né? O Michael, nossa, o Michael não jogou nada.
O que o Michael errou de escolha mesmo, de opção durante o jogo, me recuso a falar tomada de decisão, me recuso a usar esse termo. Mas o Michael errou muito, cara. Errou praticamente tudo que tentou na partida, né? Pisava na bola, não dava o passe na hora certa. Quando era para chutar, tentava um outro passe. O Michael jogou mal. Jogou mal. Mas outros também não foram bem. O Bruno Henrique foi um que jogou mal e acabou ganhando aquele lance, acreditando naquele lance com a Alain Imperiur e dando passe para o gol do Guilherme, né? Então, assim, a gente está falando de jogadores aqui que não foram tão bem assim, que quando estão em noites ou tardes abençoadas, vão bem demais, cara. Então, faz parte. Jogar bem uma hora, jogar mal outra hora, isso faz parte. O que me preocupa mais é a falta de regularidade, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o aspecto positivo. O Flamengo ganhou do Cuiabá, importante resultado. O Flamengo vai fechar a rodada na 4ª colocação. O Fluminense vai jogar contra o Fortaleza e o Flamengo tem um jogo contra o Fortaleza. Acho importante o Flamengo continuar na briga, principalmente pelo técnico Felipe Luiz, que está sob observação. O Arte está falando por aqui que o Pulgar jogou muito hoje, concordo, jogou muito bem de fato. Everton Santos, que é membro do canal, está falando aqui, Flamengo jogou bem mais uma vez. Jogou. Acho que jogou melhor do que o Cuiabá, sem dúvida nenhuma. Michael veio mal desde o segundo jogo da final. O Fabrício mostrando que o Tite sempre esteve equivocado em mantê-lo no time, né? O Tite fez uma série de escolhas erradas. Aliás, o Léo Ortiz, numa entrevista à repórter Monique Danello, falou sobre a dificuldade dele em jogar como cabeça de área, em jogar como volante, né? Ele falou sobre isso e deixou muito claro que não gostava. E o Tite preferia jogar com o Fabrício Bruno do que com o Léo Ortiz na zaga, né? Um absurdo isso, né? Uma decisão completamente equivocada do Tite. Mais uma da série de decisões equivocadas que ele tomou, mas o Tite é passado, né? Vamos falar aqui sobre o Felipe Luiz. O estudante sincero está falando, se tivéssemos ganhado do Atlético, dava para sonhar ainda. Eu acho difícil, né? O Palmeiras ganhou de virada do Bahia, com um gol no finalzinho, né? Aliás, que golaço do Rafael Veiga, se não viram, vejam. Golaço de falta ali no final do primeiro tempo. E o Botafogo vai jogar hoje contra o Atlético. Para mim, o Botafogo é favorito nessa partida. Então, assim, acho que mesmo se tivesse ganhado do Atlético, o Flamengo ainda não teria muitas oportunidades. Agora, vamos botar na conta de alguns erros também de decisão do Felipe Luiz, né? Naquela partida, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, em que ele aprovou a cobrança de pênalti do Davi Luiz. Ele falou sobre isso, falou até lateral descido no Flamengo. Então, ele tem que ser cobrado também por ter permitido que o Davi Luiz batesse o pênalti. Pós-jogo, jogo sofrido, jogo que o Flamengo foi melhor o tempo inteiro, mas teve enorme dificuldade de marcar. Boa parte disso por causa de excelente atuação do goleiro Walter, que todos nós conhecemos, é um grande goleiro, fez pelo menos umas 4, talvez 5 defesas importantes, e o Flamengo ainda levou um gol em contra-ataque. Um gol em que o zagueiro mais veloz do mundo, segundo as suas próprias palavras, foi superado sem grandes dificuldades. E o Cuiabá fez 1-0. Num determinado momento do jogo que o Flamengo parecia até ter amornado o ritmo, né? Continuava achando que o gol ia sair a qualquer momento, e o gol que saiu foi do Cuiabá. Para a sorte do Flamengo, logo depois, o Bruno Henrique, acossando o Imperiur, conseguiu roubar uma bola, cruzou para trás, e o Guilherme, menino que o Felipe Luiz colocou no lugar do Alcaraz no segundo tempo, substituições foram feitas pouquinho antes do gol do Cuiabá, o Guilherme empatou a partida. Ainda assim, continuou um jogo morno, o Cuiabá chegou a fazer o segundo gol, para a sorte do Flamengo, o jogador estava realmente adiantado, avançado, e o gol foi anulado. E no finalzinho, na Bacia das Almas, num lance muito parecido com o lance do Bruno Henrique pela direita, o Michael, pela esquerda, conseguiu aproveitar também, roubar uma bola dentro da área, cruzar
E olha só a estrela do Felipe Luiz. Quem entra e faz o gol? O Matheus Gonçalves. O outro que tinha entrado justamente quando o Felipe fez as 2 primeiras substituições. Ele tirou o Alcaraz e ele tirou o Ayrton Lucas. E colocou o Matheus Gonçalves e o Guilherme. Quem foram os autores dos gols da vitória? Guilherme e Matheus Gonçalves. Impressionante. Felipe Luiz, além de se demonstrar cada vez mais um técnico inovador, um técnico cheio de ideias, ele hoje fez uma modificação que eu vou até conversar com vocês. Acho que não estava dando muito certo, não, mas mostrava uma tentativa diferente, né? Ele escalou juntos o Alexandro e o Ayrton Lucas, sendo que o Alexandro mais como um terceiro zagueiro e o Ayrton Lucas quase como um ponta. O Ayrton Lucas não foi bem, o Alexandro não foi também brilhante, foi discreto, e no segundo tempo ele corrigiu isso. Ele tirou o Ayrton Lucas e colocou o Matheus Gonçalves, trouxe o Michael para a esquerda, empurrou o Matheus Gonçalves na direita, e foi com essa formação e com o Guilherme no meio-campo que fez o que o Alcaraz não fez praticamente o jogo inteiro. O Guilherme pisou a área, o Guilherme foi para dentro da área, o Guilherme buscou o jogo mais ofensivo. Alcaraz hoje, para mim, foi decepcionante. Muito toque de bola, um passe bonito aqui, outro acolá, mas muito pouco para um jogador que custou a fortuna que ele custou. Ele é a maior negociação da história do Flamengo. Ele custou mais que o Pedro, ele custou mais que o Gabriel, ele custou mais que todo mundo. Então, espera-se, claro, ainda é cedo, mas espera-se mais futebol do que esse futebol que ele está mostrando, pelo menos até agora. Fato, no final das contas, é que o Flamengo ganhou por 2-1, botou mais 3 pontos na tabela, não vai fazer muita diferença, mas é importante para se manter no G4, que aí já é uma coisa mais simbólica, né? Porque não interessa a posição que o Flamengo ficar, ele já está classificado para a fase de grupos, mas é sempre legal você ficar mais acima, porque entre uma posição e outra, a diferença é entre 1 milhão e 2 milhões, é muita grana. Então, o Flamengo, que gastou uma barbaridade esse ano, seria bom faturar o máximo possível, né? O Palmeiras, olha só, teve uma coisa, eu não diria que é um desempenho semelhante ao do Flamengo, porque o Palmeiras jogou muito mal. O Flamengo não jogou muito mal. O Flamengo pecou uma vez mais nas finalizações e esbarrou numa atuação brilhante do Walter. O Palmeiras não, o Palmeiras jogou mal mesmo. Tomou 1-0 do Bahia, fez o gol de falta do Rafael Veiga, puta cobrança, mas não merecia nem o empate. O Bahia faz o 2-1, já no finalzinho do jogo, mas aí, olha, veja só, o VAR anula, porque de fato a bola raspa na barriga de um jogador do Bahia, que eu não me lembro agora quem era, que estava impedido. E aí, com isso, o Palmeiras escapa da derrota. Não, além disso, no finalzinho, depois desse lance ainda, o Flaco Lopes mete uma cabeçada, a bola quica no travessão e quica dentro do gol. Indiscutivelmente quicou dentro do gol. E com isso, o Palmeiras segue na sua caça ao Botafogo. Houve um determinado momento do jogo que eu achei, olha, o Palmeiras está se despedindo do... Como é que se diz? Do Campeonato Brasileiro. Mas não foi assim. O Palmeiras conseguiu a vitória, sabe-se lá como, aos trancos e barrancos, mas são esses tipos de vitórias que muitas vezes formam um campeão, né? Entrou um comentário aqui do Lieden Carvalho, não fui nem eu que botei, deixei o mouse em cima, diz assim, com 21 anos o Alcaraz deve estar sentindo o peso do seu valor de compra e da camisa rubro-negra, mas vai conseguir performar com certeza. Eu também acho que é questão de tempo para o Alcaraz começar a desenvolver o futebol que ele sempre teve, que fez o Flamengo contratá-lo, mas hoje não há como negar, ele hoje foi mal. E o Felipe Luiz o substituiu muito bem, muito bem. Muita gente pode até dizer, poxa, mas não era para dar continuidade, não era para dar ritmo a ele, minutagem. Era, mas o Felipe Luiz, como vocês sabem, e ele já disse várias vezes, ele quer ganhar todos os jogos. E ele hoje achou que para ganhar, ou pelo menos para tentar ganhar esses jogos, ele precisava tirar o Alcaraz, tirar o Ayrton Lucas, e foi o que ele fez. E, estrela ou não, os 2 jogadores que ele botou em campo nesse momento foram os 2 jogadores que fizeram os gols da vitória. Vamos rodar aqui a vinheta. Galera, então é isso aí, né? De fato, foi uma boa partida do Flamengo, pelo menos, quer dizer, uma boa vitória, né? Foi uma partida razoável, não digo assim que foi uma partida boa, muito boa como as outras, porque o Flamengo teve algumas falhas, mas claro que levando em consideração que o Flamengo era um time totalmente diferente, era um time B, C, praticamente um time C do Flamengo, porque tinha vários jogadores até mesmo da base
a gente pode considerar assim como uma boa partida se pensar dessa maneira, né? E também lembrar que estava jogando fora de casa e contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá. Claro que não é lá um time muito forte, mas jogar fora de casa é sempre difícil. E o Flamengo conseguiu vencer. Então foi uma boa atuação, sim, né? Foi uma boa vitória do Flamengo, bom resultado. Claro que o Flamengo agora está muito difícil de conseguir ser campeão. Se tivesse aproveitado as outras oportunidades, né, que a gente sempre falava aqui, né? O Flamengo teve chances, né? Quando empatou alguns jogos, né? Contra o próprio Atlético Mineiro agora, contra o Internacional, né? Se for voltar lá atrás, tem outros empates também que o Flamengo empatou jogos bestas. Contra o próprio Cuiabá mesmo, o Flamengo acho que empatou, perdeu no primeiro turno, né? Outros jogos também que a gente, se for lembrar aqui, vai achar vários, porque foram jogos que o Flamengo acabou vacilando, né? Quando estava lá na liderança, no primeiro turno, quando ainda era o Tite, o Flamengo foi enfrentar o São Paulo fora de casa, né? Sendo líder, podendo continuar ali na liderança, o Flamengo acabou optando, o Tite acabou optando por colocar um time reserva contra o São Paulo para poder enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil logo depois, né? Para poder enfrentar o Palmeiras com o time titular. E aí o Flamengo perdeu para o São Paulo, né? E acabou logo depois perdendo a liderança. Para mim, a partir daquele momento ficou muito claro que o Flamengo não estava priorizando o Campeonato Brasileiro. E aí fica difícil, né? Que outros times fizeram isso. A gente viu que o Botafogo desde o início estava priorizando o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também estava fazendo isso, né? Claro que estava dividindo ali com outros campeonatos, mas o Palmeiras também fez isso. Então agora, querendo ou não, os times que estão ali brigando mesmo, na minha opinião, é só Botafogo e Palmeiras. E claro, o Botafogo tem, obviamente, aí essa vantagem porque é o time que está na frente, tem 4 pontos aí, né, se considerar as vitórias. Nesse momento tem 1 ponto apenas à frente, mas tem um jogo a menos. Se vencer o Galo, aí o Botafogo ele se mantém aí com 4 pontos à frente do Palmeiras e faltando apenas 4 jogos. Mas o Palmeiras tem chance porque venceu o Bahia, né, fora de casa por 2-1 de virada. E é um time que é um time sempre muito forte, né? É um time que tem um bom treinador, que tem vários jogadores bons também, tem um bom elenco e sempre briga. Na minha opinião, o Flamengo deveria estar brigando também pela liderança, pelo campeonato. Mas desde 2020 que o Flamengo não briga diretamente assim pelo Campeonato Brasileiro. Desde 2020. O Flamengo poderia, né? Nos anos consecutivos fazer isso. Mas o Flamengo, infelizmente, não fez, né? Acabou dando prioridade, né? Para outros campeonatos, priorizou Copa do Brasil, Libertadores. Claro que a Libertadores tem que estar acima de tudo, imagina, né? Os campeonatos todos. Podemos dizer que a Champions League aqui da América do Sul é a Champions League daqui, então tem que ser priorizado. Mas claro que depois da Libertadores, para mim, é o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não deveria, pelo menos jamais, priorizar a Copa do Brasil ao invés do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Tite errou nesse momento. Mas enfim, levando em consideração que o Flamengo já foi campeão, que as chances são bem remotas, eu acho que foi um jogo muito bom, porque o time demonstrou muita vontade. O Felipe Luiz disse que mesmo sendo campeão, mesmo com poucas chances, ele não iria fazer igual ano retrasado, quando era o Dorival, né, que o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Depois o time ficou jogando de maneira completamente sem vontade, entendeu? Os jogadores sem nenhum ímpeto assim, sem nenhuma gana, né, parecendo que tinha terminado a temporada já. Eram os últimos jogos, mas não tinham terminado a temporada ainda. E o Flamengo acabou perdendo jogos para Avaí, né, acabou perdendo jogos para outros times também. E aí foi um fim de campeonato assim muito complicado, porque o time campeão estava perdendo para vários times. Então, tem que entender que se jogar no Flamengo, independente do jogo, tem que jogar para ganhar. Não tem isso de fui campeão de tal campeonato, porque eu levei a Copa do Brasil, venci a Libertadores. Não, isso não existe. Você tem que jogar para vencer, independente dos jogos. Isso mostra, né, a grandeza do time, mostra a grandeza do jogador também, né? De não escolher jogo. Eu acho isso muito feio, né? O cara escolher jogo. Embora eu sei que para muitos assim acaba sendo natural, mas eu acho que não deveria ser assim. Não deve escolher jogo. Você tem que jogar todos os jogos da mesma maneira, porque todos os jogos são importantes. Claro que uma final é um momento especial, de fato, mas só de estar no Flamengo você tem que agradecer, né? Então todo jogo é importante. E os jogadores de hoje,
que atuaram hoje, né, mostraram isso. Mas eu quero saber a sua opinião, então se inscreve no canal, ativa o sino, deixe seu comentário, o que é que vocês acharam aí dessa grande vitória do Flamengo.